Quais são as oportunidades para a América Latina em inteligência artificial? Converso com Marco Stefanini, fundador e CEO global da Stefanini, sobre esse tema. Marco, como a região está hoje nessa área de inteligência artificial? Segundo o próprio Global Talent Index, né, do estudo agora do INSEAD, que ele lançou há 2 semanas, quer dizer, o Brasil, de novo, não está bem posicionado, né? Tem alguns motivos mais técnicos e tem um ponto também que, em geral, o mundo não enxerga bem a questão dos talentos brasileiros em tecnologia. O talento brasileiro sempre foi algo não muito reconhecido, não muito bem divulgado. Então, esse é um segundo problema do Brasil. Como que a gente está em relação à mão de obra disponível, formação de profissionais nessa área? Na verdade, é um ponto interessante, né? O Brasil, a gente sabe que a educação básica já é falha há muitos anos, né? Nos últimos 40 anos. Mas mesmo com a educação básica falha, é interessante que ainda, vamos chamar assim, o perfil do profissional técnico brasileiro de tecnologia é bom. Ele é bem acima da média. Foi isso que levou a Stefanini a sempre querer se aventurar em outros mares, né? E se globalizar. Então, eu diria isso que eu falo. Apesar de uma educação, vamos chamar, formal falha, as pessoas têm muito autoestudo, as empresas acabam ocupando um pouco desse espaço e, na média, a gente ainda tem um perfil acima da média se compararmos com o mercado em geral, outros países, mesmo os países desenvolvidos. Então, o perfil do profissional é bom. O que nos preocupa é que a deterioração nos últimos 10, 15 anos da parte de educação básica, ela acentuou o problema da falta de base. Então, agora, eu acho que nós temos uma dor de cabeça adicional, que é uma educação básica ainda mais ineficiente, né? Quando exatamente o mundo caminha por um caminho muito mais forte do ponto de vista de tecnologia, a demanda é muito mais forte. Então, nós estamos na contramão. Precisa reverter isso rapidamente. E o que poderia ser feito para mudar essa situação, para a gente ter profissionais bem formados e em quantidade suficiente para atender a demanda? Eu acho que precisa, primeiro, uma conscientização nacional da sociedade que tecnologia, em geral, que os americanos falam STEAM, né? Science, Technology, Engineering, Maths, sejam mais valorizados e mais divulgados entre os jovens. Acho que esse é o primeiro ponto, onde o mix de formandos no Brasil seja mais nessa linha. Hoje apenas 3% é muito baixo. Não é nunca uma questão de contra outras carreiras profissionais. É sim contra o desbalanceamento dessa área em relação às demais. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é melhorar a educação básica brasileira, que é um ponto-chave, que já era ruim e se deteriorou muito nos últimos 15 anos, tá certo? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é implementar algumas novas linhas, métodos que são bastante interessantes. Queria citar um como exemplo prático, para não ficar só no conceito e ir para a prática. Por exemplo, o governo francês, eu tive conversando com o ministro da Educação francesa, eles estão implementando agora programação, codificação para crianças desde 7 anos. Por quê? Porque eles entendem que você está ensinando lógica para essas pessoas, essas crianças, né? Então, essa é uma condição bem básica. E outro dia, falando com um publicitário, é interessante que ele tocou no mesmo tempo. Falei, o mesmo tema. Eu falei, olha, a França já está fazendo. Então, a gente tem desde uma conscientização da sociedade, né? Tem uma questão da melhoria da educação básica e tem uma questão de orientação e direcionamento adequado ao melhor equilíbrio entre humanas e exatas.
Você esteve no Fórum Econômico Mundial e discutiu esse assunto lá. Primeiro, como que está a visão a respeito do Brasil num lugar como esse, lá em Davos? E que outros exemplos a gente podia ter do mundo para ajudar a resolver essa questão? Tá. Vamos dividir em 2 pontos. Primeiro, assim, no geral, eu acho que Davos foi muito bem representado pelo ministro Guedes. Eu acho que todas as suas participações foram muito positivas. Então, acho que passou uma orientação do ponto de vista econômico que nós estamos num caminho adequado. Eu acho que esse é o retorno que eu percebi. O segundo ponto é sobre o nosso tema em particular, né? Essa pesquisa, que inclusive pareceu, de novo, o Brasil muito mal colocado, e em geral a América Latina, é resultado, claro, sempre de na divulgação, inclusive, do estudo, os professores que divulgaram o estudo, eles fizeram questão de reforçar que são estudos coletados na grande maioria até 2018, que coleta em 2019, mas fruto do trabalho que veio em 2018. Então, essa questão de alguns ventos mais favoráveis, do ponto de vista de maior liberdade econômica, uma orientação um pouco mais pró-business do Brasil, ele tende a aparecer nos próximos anos. Mas, de novo, a gente tem que combinar essa orientação mais pró-negócio, mais empreendedora, com uma melhor educação que a gente já comentou nas frases anteriores. E o que vocês aqui na Stefanini vêm fazendo nessa área de inteligência artificial? A Stefanini tem um trabalho longo, né? De novo, todos esses movimentos são frutos de um longo trabalho, não é de curto prazo. Nós já temos essa empresa que nós fizemos uma aquisição parcial, que a gente é acionista, já há 7, 8 anos. Então é um trabalho longo que vem dando os frutos nos últimos 3 anos e agora esse ano vai dar um grande salto de qualidade que a gente está com uma alta expectativa. Então, a gente já tem esse trabalho, nós temos várias frentes digitais e inteligência artificial sempre é um dos pilares. Não é o único, mas é um pilar muito importante que a gente já vem fazendo um trabalho há muitos anos e agora eu diria que a gente está bem maduro para atender o mercado. E vocês são uma empresa brasileira com operações em várias partes do mundo. Como você compara a oferta de profissionais nessa área de inteligência artificial no Brasil em relação a outros países? Eu acho que o mercado inteiro está muito carente de profissionais de tecnologia em geral, mais no digital e ainda mais na inteligência artificial. Então, o nível de carência nessa área é maior. A gente tem uma grande oportunidade, é isso que eu queria reforçar. Hoje em dia, nós temos um problema de falta de profissionais, como a maioria do mundo ocidental. Hoje, o mundo asiático, a parte asiática, vem trabalhando muito bem nessa linha de exatas, nessa linha de desenvolvimento de novos talentos para a tecnologia, mas o mundo ocidental, na média, não vem trabalhando bem. Tá? E o Brasil está num passo anterior. Então, nós temos esse problema que a gente já trocou ideias nas nossas perguntas anteriores. Agora, existe uma grande oportunidade, uma grande janela de oportunidade que a gente escreveu no nosso capítulo que a gente escreveu dentro do estudo do INSEAD para Davos, que é exatamente o que a gente chama de leapfrog. Quer dizer, nós estamos atrasados do ponto de vista de formação de pessoas, falta muita gente para o próprio mercado interno. Se a gente quer dar esse salto de prover o mercado interno, melhorar a produtividade brutal da sociedade brasileira, que o mundo digital e a inteligência artificial certamente é um dos pilares. E, ao mesmo tempo, ainda mais, ser um grande provedor global de inteligência nessa área, nós temos condições de dar um salto, porque o que é interessante é o seguinte: apesar de toda essa carência, o Brasil e a América Latina ele tem algumas condições que são favoráveis e basta a gente fazer a nossa lição de casa. Quais são essas condições favoráveis que nos permitiriam, em 3, 5 anos, dar um salto, fazer o que a gente chama de leapfrog em digital?
Primeiro, nós temos o mesmo time zone, o mesmo fuso horário quase que a América do Norte. Né? E isso é fundamental quando um país, claro, o maior país do mundo em termos de tecnologia é os Estados Unidos, ele precisa desesperadamente de sourcing de pessoas capacitadas. Então a América Latina poderia ser uma grande oferta de fazer trabalhos daqui para os Estados Unidos. Né? E o fuso horário é importante. Por que o fuso horário é importante? Porque o mundo digital, ele trabalha muito a questão de integração das pessoas, integração da equipe, trabalho em conjunto, muita interação. Aí você tem que, obviamente, viver no mesmo fuso horário. O segundo é uma maior proximidade cultural. Certamente a América Latina tem uma proximidade cultural muito maior com a América do Norte, com os norte-americanos e canadenses, do que um asiático. Então a gente tem essa vantagem e isso é muito importante no mundo digital. E o terceiro, que a América Latina é ainda o único grande pool de talentos, de pessoas, que ainda não foi devidamente, vamos chamar assim, desenvolvido. Ele está no meio termo. Nós não estamos tão atrasados como a África, que ainda precisa 10, 15, 20 anos para chegar no nível mínimo para começar. Então ainda não tem condições de ser aproveitado. Mas também nós não estamos exauridos como a Ásia, que já está focada na sua própria região, ou Estados Unidos e Europa, que também já estão exauridos de recursos. Então nós estamos no meio termo. Nós temos gente que já passou do básico, mas nós temos que explorar e desenvolver mais. Então nós estamos no meio termo. Aí depende da decisão política, decisão da sociedade, se quer isso ou não. Né? Obviamente eu incentivo e torço para que a sociedade brasileira faça a opção certa. Eu sou Renato Cruz e este é o InovaJor. Conversei sobre inteligência artificial com Marco Stefanini. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre é um prazer estar com você aqui, Renato. E vamos continuar com essa pauta positiva e procurando um Brasil melhor.